amigos, nossas primeiras palavras são destinadas a recordar que estamos sobre a égide de Jesus e que esse é um instante fundamental para aprendermos as suas lições através dos ensinos daqueles que são pioneiros desse trabalho, a exemplo de Adolfo Bezerra de Menezes. Trazemos aqui o abraço fraterno da diretoria da Federação Espírita do Estado da Bahia para essa instituição aliada, e desde já convidando todos para que estejamos juntos na festa anual de trabalho federativo no dia em novembro, 4 a 6 de novembro, no Encontro Estadual de Espiritismo. De imediato passamos a recordar que o aniversário dos encarnados é também uma curiosidade no tempo. Eu quero me referir ao aniversário do companheiro Alberto Pereira, que agora eu posso lhe dizer que ao completar mais um ano, é também menos um ano. Entende? Mais um é igual a menos um. Por incrível que pareça, matematicamente há uma violação da regra, mas é o único lugar que mais um é menos um. E que seja de bom proveito essa estadia no gasto no carnal, e que sua vida seja tão significativa que quando chegar o momento da desencarnação, você possa, do além, perceber que alguém mandou um telegrama para seus parentes e seus amigos. Se a esposa estiver viúva, lamento muito, vai receber um telegrama. Parabenizo-lhe pela libertação da prisão carnal do nosso companheiro Alberto Pereira. Isso aqui é vida. Esse telegrama foi passado por Tranquilino Bastos, um espírita dos anos 30, que viveu até os anos 30 em Cachoeira, para a viúva de um amigo íntimo dele. Imagina a viúva recebendo isso. Pelo habeas corpus, que foi concedido primeiro a ele do que a nós, que estamos aqui nessa circunstância. Porque a vida primária, primacial, é a vida de espírito. Então que você aproveite bem essa estadia. Aliás, eu garanto que o seu karma deve estar diminuindo bastante desde a última vez que eu vim aqui, que ele virou presidente. Não há melhor lugar de purgar todos os pecados do ponto de vista das relações interpessoais do que na presidência. Tanto é assim que eu já estou convidando para ter uma melhoria ainda mais nessa vida, candidatando-se com o tempo a ser presidente da Federação Espírita da Bahia. Porque karma de centro é pequeno, agora karma de 630 instituições envolvidas é um pouco maior, né? Então você pode ficar começando por essa estrada. Nós já temos aqui o exemplo de Creuza, né? E o karma dela vai e volta, né? Em suma, então podemos aproveitar essa oportunidade para dizer que é isso. É verdade que as benesses são grandes, né? Mas a tarefa é árdua e é imensa. E eu vou falar exatamente de alguém que viveu essa experiência, e que é o patrono, o inspirador dessa casa, bem criada e bem lembrada aqui pela gestão de Noélia e seus comandados daquela época. Eu estou falando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu num lugar muito esquisito, Riacho do Sangue. Não sei porque tem esse nome, né? Mas ele não viveu sempre no Ceará. Ele teve que emigrar para o Rio Grande do Norte, porque na infância seus pais foram politicamente perseguidos na época do Império. Ele conheceu um período de vivências como uma espécie de adotado potiguar. Mas tudo no Brasil, naquela época, para avançar, precisava ir para o Rio de Janeiro. Então ele saiu do Rio de Sangue para o Rio de Janeiro, continuou no Rio, o que combina com peixes e peixinhos. De 1831 em diante, toda a sua tarefa de formação, nesse périplo que ele viveu, foi para adquirir valores e crenças, segundo a época, do espírito chamado liberal. É claro que esses valores e essas crenças só se prestaram em termos de vida própria
se só se prestariam se houvesse uma afinidade psíquica, porque há uma coisa que é fundamental na aprendizagem: a sintonia. Existe uma zona proximal de aprendizagem, e o que se ensina só é aprendido se o indivíduo decide que pode aprender porque está próximo da sua situação. Foi assim que ele viveu esse período de formação, captando os valores da época, os valores do sistema brasileiro, e lá para as tantas ele verificou que dificilmente poderia ascender na vida social e sobreviver economicamente, sendo um imigrante, aliás, um imigrante no caso, do Rio de Janeiro, se não tivesse uma formação mais sólida em termos de conhecimento. E resolveu fazer medicina. Eu fico imaginando como era a medicina naquela época, como era o currículo, como eram as circunstâncias de aprendizagem, e principalmente medicina aprendida por pobre. Ele era pobre, sem livros, sem facilidade de livros, nos transportes, que à época eram todos coletivos, porque estudando medicina naquela época andava de bonde, hoje anda de Honda, pequena diferença, e reclama do estacionamento. Pois bem, ele viveu esse tipo de experiência, mas faltou dinheiro para pagar, à época, os custos da faculdade. Eu não me recordo que custos eram esses, porque a faculdade era pública, mas havia, existiam custos, alguns custos. Ele tinha que pelo menos pagar o aluguel da casa, o transporte, os custos de estar estudando, talvez no Rio de Janeiro. E naquela circunstância, ele que já tinha aprendido a moderação, a vida, digamos assim, regrada financeiramente, se viu em tamanhas dificuldades que procurou uma alternativa e recebeu de presente um candidato à banca de matemática, que aliás ele comenta, era a única coisa que ele detestava. Bom, se fosse peixinho se daria bem, porque eu gosto de matemática. Mas diante da situação, mesmo não sabendo adequadamente o que ensinar e tendo que pagar as contas, a honestidade valeu-lhe uma invasão, entre aspas, na biblioteca para estudar matemática. Estudou matemática, o mais que pôde. Só que o aluno que o procurou era um aluno de posses materiais elevadas pelo visto, porque contratou as aulas, pagou-as antecipadamente, o que fez com que ele quitasse todas as suas dívidas e não voltou para aula nenhuma, bem típico da classe alta. Porque pode gastar sem olhar muito quanto é o consumo dessa história. Mas diz a tradição que provavelmente não foi nenhum encarnado. Alguns suspeitam que foi uma benesse divina de alguém que fez esse tipo de atitude. E isso já ocorreu em várias oportunidades, registradas na literatura espírita de modo geral. De alguém que chega, lhe traz um bem para resolver um problema seu, mas ele não vive na dimensão física tradicional. Nós temos no mundo uma categoria que Allan Kardec chama de agênere, seres não materiais, não encarnados biologicamente, mas que se comportam como tal. O livro de Tobias já ilustra isso lá no Velho Testamento, quando um anjo chamado Gabriel, que é assistente de Deus, se comporta como um homem comum e passa 2 anos e meio acompanhando um personagem de então, e depois desaparece. É que nem sempre é preciso reencarnar para estar no mundo. Eu pretendo chegar lá rapidamente. A ambição, nesse caso, é um anseio, uma aspiração, não é um mal. Não vai custar nada para ninguém. Pois bem, ele provavelmente recebeu esta benesse e se formou. Mas ao se formar veio o primeiro problema. À época não tinha residência médica. Olha só quanta coisa mudou. A residência médica hoje paga R$3.000 para você ser aluno. Continuar estudando e sendo aluno. E as pessoas acham que ganham pouco. À época ele teve que abrir um consultório. Não tinha condições sozinho, e aí encontrou um parceiro que tinha maiores benesses em abrir um consultório no centro da cidade do Rio de Janeiro. O consultório foi visitado pelas moscas, não apareciam clientes. Mas em compensação, ele começou a fazer o receituário da família, porque quando você tem um médico em família, não precisa nem ser médico, passa a ser 2º ano de medicina, todo mundo acha que pode consultá-lo para qualquer problema. E foi o que aconteceu com ele. Formado, foi muito procurado.
E ao ser procurado, começaram a trazer os agregados. E os agregados, os agregados. E depois o bairro inteiro. E de repente, ele era o médico dos pobres. Ainda pobre, evidentemente, né? Médico dos pobres, sem ganho nenhum. Foi então que alguém compadecido da sua sorte, da sua situação, resolveu ajudá-lo. Era um professor seu, de cirurgia, detalhe, ele era clínico, né? E aí ele disse, não, mas eu vou lhe iniciar nas artes cirúrgicas, porque cirurgia, à época, era mais arte do que ciência. Hoje está mesclado bem mais nitidamente, né? E resolveu então iniciá-lo nas artes cirúrgicas e logo mais contratou-o como assistente, mas para contratá-lo como assistente teve que fazê-lo tenente. Ele virou militar. Então Adolfo Bezerra de Menezes começa a sua vida agora como membro do Exército Glorioso Brasileiro. E à época não tinha nem patrono, porque Duque de Caxias não era Duque, nem era de Caxias ainda conhecido, né? E nesse trabalho então ele desenvolve toda a sua capacidade de acompanhar mais uma vez a clientela desassistida do Rio de Janeiro. Mas por essa época já existia também uma influência muito grande do espírito de trabalho de Hahnemann, o criador da homeopatia. Nós já tínhamos aqui pessoas interessadas muito significativas. Uma delas foi patriarca da Independência, o José Bonifácio de Andrade Silva, uma figura ímpar. Posteriormente, ele voltaria ao Brasil, segundo a tradição espiritual, e ele próprio faz isso numa mensagem, como Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa. E ele se interessava pela homeopatia e muitos outros, e Bezerra de Menezes também foi ser aprendiz de homeopatia nessa fase da vida. Os seus valores, as suas crenças ainda estavam, digamos assim, sob a égide da sociedade de então. Era o que ele pensava, espírito liberal, não da sociedade como um todo, porque boa parte dela era escravocrata, boa parte dela era conservadora, mas aquela ala liberal, aquela influência, principalmente de origem francesa, estava na sua vivência e na sua experiência cotidiana. E como era da tradição, e como era dos costumes e do hábito, ele, àquela altura, já tenente, já ganhando algum dinheiro, resolveu aliviar as tensões de uma amada criatura que pensou que ia ser titia, então casou com ela. Ele casou e com ela conviveu 5 anos, mas em 20 horas praticamente de uma doença, quer dizer, eu vi uma doença, mas um agravamento, em 20 horas ela desencarnou. Não sei se você sabe o que é uma desencarnação da mulher, da esposa para o homem. Eu não quero saber não, mas deve ser um problemaço, porque os homens realmente são desajustados dentro de casa, não sabem como é que as coisas funcionam, pelo menos a maioria que comunga comigo, né? Tem uma minoria, claro, que tem um espírito feminino mais desenvolvido e consegue fazer isso. Agora, aquela época, sem filhos e sem creche, era problema. Logo mais, ele teria a companhia da sua segunda esposa, que o acompanharia até a desencarnação, e que por coincidência era irmã da primeira. Cunhada serve para alguma coisa, em caso de crise, a solução pode chegar por essa via. Ela estava solteira, então naquela época isso foi possível. E aí multiplicaram-se os filhos, né? Que eram 2 ou 3, passaram para 10. Afinal de contas, não tinha televisão, não tinha anticoncepcional. E segundo os que gostam dessa lista estatística, tinha uma fila no mundo espiritual esperando encarnar. Então, vamos adiante. Ele continuava uma figura popular no seu bairro, e lá para as tantas, por instâncias populares, pediram para ele se candidatar a um cargo na função que estava ali, que seria o equivalente a vereador. Ele relutou muito, ele queria mesmo era ser médico, e você sabe que quando o médico vira político quase esquece medicina, né? Fica difícil você fazer as duas coisas. Mas com o aval da esposa, ele já consultou bastante, os homens obedecem no fundo, as mulheres mesmo não tem jeito, ele resolveu entrar na carreira política e foi eleito.
Mas ao ser eleito, seus adversários impugnaram a sua candidatura, a sua eleição. Naquela época já existia isso, aplicar o impeachment antes de começar o governo. E o que é que aconteceu? É que a impugnação decorria de uma lei. A lei dizia que militares não podiam ter cargos públicos. Ele era tenente médico, ele não era muito tenente, ele era médico, mas tinha essa patente, ele deveria escolher. E veja que escolha é a época financeiramente dramática. Se ele escolhe ser tenente, estava com garantias de soldo para o resto da vida, com os ganhos adicionais que depois os militares estenderam às esposas, às filhas e por aí vai, né? Mas ele não poderia exercer a função política. Mas se ele escolhe ser político, sabe-se que política é uma espécie de nuvem passageira. Ora você está no auge, ora você está no ostracismo. Seus ganhos da função podem desaparecer a cada período, que pode ser longo, mas que pode ser muito curto. Então foi essa indefinição, essa dúvida que ele viveu. Mais uma vez a esposa disse que ele preferia que ele fizesse o que quisesse, mas que ela gostaria que ele fosse político. Eu não sei porque que ela pensou nisso, não, né? Paciência. E ele foi, largou o emprego de tenente militar. Foi essa época que ele conheceu José Carlos Travassos, que era um espírita muito culto no Rio de Janeiro, e que lhe ofereceu o Livro dos Espíritos. E ele então resolveu lê-lo no bonde, porque já era tenente, mas andava de bonde. Vou lembrar como era o transporte então. Estão reclamando do metrô? Maravilha. Pois ele vai fazer essa leitura e a frase dele é: não é possível que a leitura desse livro me leve direto para o inferno. Deixa eu ver o que é que tem aqui. Porque a essa altura já havia uma campanha contra o espiritismo, partindo das hostes religiosas católicas no mundo inteiro. Ele já estava nos anos 60 do século XIX, começando o Alto de Fé de Barcelona, passando pelos arraiais baianos e chegando ao Rio de Janeiro, essa campanha contra o espiritismo, que era algo que subvertia a ordem geral. A verdade é que o espiritismo não era para subverter a ordem geral. E ele leu o livro, e pasmem o que ele disse. Era por volta de 1866, portanto, ele devia estar com 35 anos. Pasmem o que ele disse. Eu fui lendo o livro e dizendo: mas eu sempre pensei assim. Eu não sabia que pensava tão parecido com o livro que ia ser publicado. Em outras palavras, eu era espírita e não sabia, mesmo antes da publicação. É por isso que é fácil para algumas pessoas aprenderem a escutar. Essa frase vai ser repetida por um outro personagem que leu o Livro dos Espíritos aos 18 anos, Hernando Guimarães Andrade, um dos maiores produtores de livros espíritas do Brasil na área de ciência. Algumas pessoas são assim, já nascem aclimatadas e a ideia chega com facilidade. Mas ele continua a vida dele como espírita, ou sabendo-se espírita internamente, mas externamente nada mudou de comportamento, em função do que ele já fazia, dos seus valores, das suas atitudes no mundo de modo geral. E o seu prestígio foi crescendo. Ele passou a um cargo mais avançado, passou a ser o presidente da Câmara Municipal, que é um estágio mais avançado, era quase o equivalente ao, não é a Câmara de hoje, ao prefeito da cidade, algo parecido. Ele começou a trabalhar em 4 companhias como consultor da época, inclusive era um dos criadores da viação férrea, então, que ia até Mauá. Ele já viu, o Visconde de Mauá tinha criado, ele era um dos fundadores disso. Ele trabalhava matematicamente, embora não gostasse, verificando os custos, a eficácia e a eficiência dessa sistemática de modo geral. E, para alguns estudiosos, ele já propugnava pela abolição da escravatura. Mas naquela altura ele escrevia para a princesa Isabel, que assumiu governos algumas vezes, e dizendo que não era simplesmente abolir a escravidão. Que, aliás, a princesa Isabel, nos textos que são reconstruídos atualmente, acreditava. Era preciso dar condições aos ex-escravos de sobrevivência, porque senão seria uma libertação sem sucesso real, porque eles seriam marginais na cidade.
Marginais no sentido de estar na marginalidade, porque não tinham emprego, não tinham renda e agora teriam simplesmente fome. Então ela se propunha sistemas, e ele foi um dos autores dos projetos, sistemas de apoio a essas pessoas para que elas pudessem ser integradas na sociedade. Até hoje está se tentando fazer isso, e o nome disso chama-se hoje cotas públicas para pessoas de baixa renda, de públicas ou cor negra ou de índios de modo geral. Você vê que ele pensava, na sua época, aquilo que mais de 150 anos depois a gente ainda não acabou de concluir e realizar. Então ele foi conhecendo o Espiritismo em 1886, se eu não me engano. Ele apareceu no clube da época, que era a elite cultural, e então, numa das reuniões, ele pediu a palavra. Ele pediu a palavra para narrar a sua experiência, e naquele dia, com 2.000 pessoas presentes, ele disse: por que me tornei espírita? Como ele já era uma pessoa do Império, da cúpula do Império de certa forma, do conhecimento médico do Rio de Janeiro, aquilo foi de um impacto tremendo na sociedade. E ele então narra as suas experiências de conversão, desde a leitura do Livro dos Espíritos, a experiência que ele teve na área mediúnica, com o médium receitista de então, o Sr. Gonçalves. Ele sofria de um problema de saúde permanente. Ele tinha uma dispepsia, uma gastrite, um problema desses de digestão. Apesar de ser médico, médicos adoecem e não se curam. De vez em quando a gente aprende que o cabeleireiro não corta o próprio cabelo. Da mesma forma, médicos não se curam, podem estar doentes, E então ele disse que, por insistência de alguém, resolveu mandar um outro médico nesse local com o nome dele, mas não o nome conhecido, Bezerra de Menezes, mas o nome, o prenome, no caso, Adolfo, para que houvesse um atendimento. E veio um receituário homeopático, e que logo mais de 2 ou 3 meses praticamente desapareceram os sintomas. E ele disse que foram 5 anos de tratamento clínico oficial e 2 e 3 meses disso. Quando ele estava praticamente curado, faltava ainda uma outra coisa, que eram umas dores nos quadris e uma sensação de cansaço, se eu não me engano. Ele veio um vizinho e lhe perguntou como é que ele estava. E ele disse naquele momento que estava muito bem do problema gástrico e que restava apenas uma pequena sintomatologia, que ele estava bom praticamente. Não se demorou mais que 30 minutos e chegou um portador com uma receita para ele tomar, que vinha do mesmo médico receitista, ou Gonçalves, que havia um bilhete dizendo assim: comunico-lhe que você ainda não está bom, você está com problema nos quadris e com o cansaço de modo geral, e por isso mesmo estou receitando isso aqui para você. Era um raro caso de uma consulta respondida se um consulente apresentar a consulta, porque ele não perguntou nada sobre isso, nem tinha enviado nada para o médium. Ele ficou surpreendido e fez um cálculo: quanto tempo levaria alguém para se transportar do local onde estava o receitista para a casa dele. E calculou que em torno de 40 minutos. E lembrou que o amigo dele o perguntou há 40 minutos. Em outras palavras, o médium respondeu a ele, na verdade, ao comentário que ele fez ao amigo, na mesma hora, no mesmo instante que ele estava fazendo isso. Ele disse: eu não tenho fenômenos muito gritantes, mas esse me foi suficiente, não para aclarar minha fé no mundo espiritual, mas para verificar que os mensageiros do mundo espiritual estão atentos às nossas necessidades. E ele prosseguiu então seus estudos, as suas vivências nos vários grupos espíritas de então. Só que aí é que entra a sua grande tarefa, geralmente desconhecida. Ele descobriu que os espíritas estavam divididos. Daí ele ser considerado o apóstolo da unificação. Estavam divididos em 2 grupos. E um reino dividido não sobrevive. Estavam divididos em 2 categorias de conhecimento. Aqueles que defendiam que o espiritismo era um saber científico e, portanto, devia se caracterizar por experimentação, pesquisa e por aí vai.
e aqueles que achavam que o Espiritismo era uma mensagem que devia tomar os corações, transformá-los pela via da religião. E se autodenominaram, ou se alodenominaram, eu não sei exatamente o que aconteceu à época, entre místicos e científicos. Às vezes em espíritas e kardecistas. Os kardecistas eram científicos, os espíritas eram os religiosos. E começaram a se degradar. O que a faz me lembrar uma velha história, a história que Clara de Assis contou para Francisco de Assis, quando ele estava tanto quanto deprimido pelo fato de que a ordem franciscana estava saindo dos trilhos e não tinha como recolocá-lo. Foi a época em que já não se passava mais na pobreza, se pensava na intelectualidade da ordem franciscana, ele estava ainda vivo, e ele resolveu se afastar da ordem. Não sei se vocês sabem isso. Francisco de Assis terminou a vida não sendo franciscano, apesar de ser o criador. Então Clara de Assis soube disso e mandou chamá-lo. E ao chamá-lo, comentou-lhe que num determinado convento apareceu um gato. E o gato foi acolhido por uma das freiras, que achou o gato interessante e resolveu cuidar dele. Mas logo apareceu uma outra freira que disse que era alérgica a gato. Apareceu uma terceira e defendeu que o gato devia permanecer no convento. E uma carta contra a permanência do gato. Em breves dias, disse Clara de Assis, todo mundo estava discutindo sobre o gato e Deus foi esquecido. E aí vira para Francisco e diz: é a mesma coisa que acontece quando a gente se apega às nossas obras. O que é mais importante? A obra que a gente faz em nome de Deus ou Deus? E ele então, saltitante, esqueceu o seu mal-estar e foi continuar como menestral divino a sua canção de imortalidade e de louvor a Deus. No Brasil a gente viveu isso, só que foi difícil aparecer alguém que contasse a história e as pessoas facilmente aceitassem, porque os místicos e os científicos se degradavam de tal forma que o espírito do espiritismo desaparecia nessas discussões, porque as pessoas ainda são humanas e, em sendo humanas, lembram o animal que são, disputam nomes, coisas, fórmulas de uma maneira como se aquilo fosse o mais importante, a mais clara realidade, o maior objetivo da vida. Então os místicos eram místicos e os científicos científicos, e praticamente não se reuniam juntos. Naquela época apareceu então Augusto Elias da Silva, que criou a Federação Espírita Brasileira em 1884. Ele era um fotógrafo e entregou ao senhor Quadros, o Everton Marechal, a presidência. Mas a federação foi bombardeada de todos os lados, porque ou ela era mística ou ela era científica. Então, se ela pendia para um lado, apanhava do outro, e vice-versa. Então ela nasceu sobre a égide do conflito, e com uma disposição para agregar as pessoas ou as instituições de modo geral. Bezerra entrou para essa federação por um daqueles grupos, primeiro o Confúcio, depois o grupo Ismael, e começou a trabalhar nela para constituir algo que é a unidade do pensamento. Não adiantou. Ele tinha um ferrenho adversário chamado Ângelo Torteroli, que era da área científica, que terminou criando uma outra instituição que era para constituir-se como o contraponto à federação. Isto é o humano sendo vivenciado, apesar do ideal de origem transcendental, divina de um modo geral. E lá vai Bezerra ser a palma da harmonia, mas não conseguiu. E logo depois, ele que se tornou presidente da federação por volta de 1889, renunciou. Mas não renunciou de qualquer forma. Renunciou porque foi construído um centro de referência que agregaria todo mundo. E ele resolveu cuidar diretamente desse centro, e que foi um centro pactuado por várias instituições. Logo mais,
o que acontece? As várias instituições, como de hábito, descumpriram o pacto. Cada vez mais ele foi ficando só. Ele resolveu criar uma escola de estudos. Hoje seria estudo sistematizado, o Livro dos Espíritos, e falar do Evangelho. E alguém já tinha criado o Dia da Cruz, já tinha criado a assistência aos necessitados. A assistência aos necessitados foi crescendo. No mesmo prédio que havia a reunião dos científicos, que era na federação. Só que a reunião era cada vez mais vazia. E aí, o dilema se estabeleceu. Afinal, o Espiritismo vai ser uma grande acolhida dos necessitados ou um grande clube literário investigativo? Ganhou a maioria. Os necessitados eram a maioria. Mas isso não impediu de que a instituição sofresse os problemas significativos desse divisionismo. De vez em quando alguns saem, vamos fundar outra instituição. O método não mudou muito no Brasil até hoje. Não gostei, não vi, não sei, outra instituição. Não é muito assim, puxa, tem um bairro sem instituição, vou para lá, vou ajudar essa questão. Briguei com o presidente Pereira, não fui com as novas decisões dele, me afasto com o meu grupo, vou falar, percebeu-se que não era unificação. Ele continuou na sua vida tentando fazer isso. Criou uma escola de médiuns, que foi boicotada pela própria diretoria, que não comparecia. De vezes em quando ele se apresentava sozinho nesse ambiente, nessa instituição. A essa época, ele recebeu uma mensagem que foi previamente anunciada, nada mais, nada menos do que de Allan Kardec, que pelo médium Frederico Júnior deu instruções para os espíritas do Brasil, que eram instruções de unificação. Ele recebeu aquilo e começou a trabalhar, continuou a trabalhar nessa direção. Mas os espíritas do Brasil não acreditaram muito na mensagem de Allan Kardec, nem no seu porta-voz, que era o Bezerra de Menezes. Mas ainda assim, associado a Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio, a tríade construiu o pensamento espírita tal como nós o conhecemos. Os científicos foram aos poucos se extinguindo, a Federação Espírita Brasileira foi tomando corpo e crescendo. E aí um fato curioso ajudou a unificação dos espíritas de então. Sabe o que? Os tempos de chumbo de Marechal Floriano. A nova lei do Código Penal, que dizia, nas entrelinhas, e às vezes nas linhas mesmas, que os espíritas praticavam alguma coisa antissocial e deviam ser presos e reprimidos. Então, diante desse quadro que ia se agravando, que todos os centros espíritas praticamente do Rio pararam de funcionar, os espíritas líderes se reuniram em torno da Federação Espírita Brasileira. Foi preciso um ataque externo para que os espíritas internamente se unissem. E aí pediram ajuda a quem? A Bezerra de Menezes, para liderar esse movimento. Foi assim que ele se tornou um dos membros da Frente Ampla de Defesa do Espiritismo, que finalmente foi reconhecido, já que o Estado agora é um Estado que se diz laico, separado da religião de modo geral. Foram então 5 anos de trabalho na presidência. Ao mesmo tempo, ele continuava a sua profissão. Ele já tinha passado pelas suas dores morais, afetivas. Em menos de 2 anos, ele perdeu 3 filhos. Vocês sabem, quem experimentou isso, tiver alguma mãe, um pai aqui, sabe que morrer não é problema, mas perder filho é um problema muito sério. Porque, pela lei natural da biologia, os filhos devem morrer depois dos pais. E antes, a dor é intensa. Eu já mencionei aqui outrora que quando o marido morre, a esposa fica viúva. Quando o pai morre, o filho fica órfão. Mas quando o filho morre, não tem nome para isso. Diz um psicólogo que a dor é tanta que não recebeu nenhum batismo ainda de nome. Estou procurando. E ele perdeu 3 em sequência. Vocês imaginem o que é sentir essa foice da morte, se não fosse o apoio espiritual que ele trabalhou com garantia.
Mas existiam os outros que ele precisava sustentar. Ele não aprendeu nem nada em matéria de cobrança de consulta. Ele não cobrava. Ele não sabia fazer isso. Só que ele não era mais o empregado do exército. Foi então que a esposa procurou um amigo dele de uma farmácia, o consultório era em cima, para pedir ajuda. E então esse farmacêutico se propôs a ser o cobrador das consultas, conforme as possibilidades de pagamento, porque ele mesmo não conseguiu isso. Eu tenho a impressão que se ele fizesse um curso de psicologia, ele teria aprendido, de psicanálise principalmente. Médico então não era. Ele tinha uma noção de medicina, de médico, que hoje ainda a gente não alcança. Ele disse que um médico que não é capaz, que é capaz de ficar pensando no almoço e almoçando quando tem um cliente esperando, não merece o título de médico. Que cria dificuldades para se deslocar em noites chuvosas, se andava de burro, de cavalo, para cuidar de um paciente, não merece o título de médico. Quando ele fez a lista, eu digo, então, é melhor excluir a classe médica quase toda do Brasil. A lista daquela época em matéria de dedicação. Porque para ele, medicina era sacerdócio, no sentido mais tradicional da palavra. E foi assim que ele viveu. Foi assim que ele viveu esse período em que ele era presidente da federação e, ao mesmo tempo, era o médico dos pobres, que foi ficando cada vez mais pobre. O que aconteceu? Nesse período, ele tinha um hábito de fazer doações do que ocorria. Lá para as tantas, ele doou tanto que ficou sem dinheiro para ir para casa. Como não era perto, ele já estava morando no subúrbio, já não era mais na Tijuca, como ele morava inicialmente. Ele teve que ir pedir dinheiro agora para ele poder entrar no bonde. Essa é uma das coisas que aconteceu na vida dele. E outra feita, numa situação delicada, e é conhecido esse fenômeno, esse fato, ele deu o anel de formatura. O que restava? Ficou sem nada, porque o anel era a última coisa que ele possuía de bens próprios. Numa outra oportunidade, ele foi chegando em casa e alguém o chamava para ser atendido, e ele encontrou a filha com febre. O que vocês fariam? Primeiro a filha, depois a pilha, né? Ele foi cuidar do outro. Quando voltou, a filha estava bem. Tem uns macetes que só os evoluídos sabem, né? Não sabem realizar. Pensa, puxa, como é que deixou a filha desse jeito? É porque ele tinha uma outra noção de lei de Deus que funcionava de outra forma. E há um relato, se eu não me engano, do espírito de Júlio César Grande, do médium Júlio César Grande, que numa das experiências que ele viveu de pobreza, ele encontrou alguém que precisava sobreviver de alguma forma e estava difícil, precisava de um alimento, ele não tinha mais dinheiro nenhum. Aí ele descobriu que tinha um material que podia ser reciclado, não era o nome da época, aqueles papelões de um modo geral. E lá para as tantas, ele disse, olha, o que eu posso fazer é ir com você, carregando esse material, a gente vende e você fica com dinheiro. Agora vocês imaginem o médico no Rio de Janeiro carregando papelão, né? No caminho ele encontrou uma pessoa abastada e disse a ele, o que você está fazendo? Que história é essa de carregar papelão? Eu estou ajudando essa pessoa aqui, está necessitada desse dinheiro e vou vender com ela esse material. Ele disse, não, peraí, eu vou resolver esse problema para você. Pegou o dinheiro e deu para a pessoa. E agradeceu. Disseram, então tchau, mas nós vamos vender o negócio. Ele saiu carregando. Mas eu já me dei o dinheiro para você. Não, isso foi a sua caridade, agora vai a minha. Eu vou carregar o papelão. Mesmo tendo recebido dessa forma. Isso lhe deu a fama, agregou a fama de uma pessoa solidária, companheira, solícita, presente nos momentos mais difíceis da vida e da história. Ele deu então esse status de Kardec brasileiro, no sentido de criar uma unidade de pensamento. Então o centro espírita de hoje, que tem essa característica do acolhimento, da assistência aos necessitados, do atendimento espiritual e por aí vai, nasceu dessa influência deles, dos três, em especial de Bezerra de Menezes. Em 1900, ele adoeceu, aos 69, teve um problema, provavelmente cerebral, isquemia cerebral, e passou 3 meses doente.
E aí veio o problema. Se já não ganhava nada, quase nada, agora sem trabalhar a situação da família. E aí é que um deles, amigo deles, lidera um movimento de sustentação da logo mais viúva. Ela é sustentada pelos amigos de Bezerra de Menezes nesse período de transição da vida dela. Ele desencarnou e logo mais ele estava voltando, muito mais ativo no movimento espírita do que o que foi quando encarnado. Porque se nós olharmos o período de trabalho dele no movimento espírita, foi 15 anos. Eu diria para ele que eu já passei muito tempo dessa fase de 15 anos, mas em compensação o nível de trabalho dele era de outro estirpe, de outra qualificação, em função da época e do cargo que ele exercia. E não somente isso, da tarefa espiritual a que ele estava destinado. Pois bem, ele aparece no movimento espírita como aquele que orienta os espíritas no movimento espírita federativo. Nos últimos 7 anos, eu já o escutei pelo menos 8 vezes. Na reunião do Conselho Federativo Nacional, 7 vezes talvez, lá em Brasília. E já vi suas mensagens e outros recantos e outras histórias. Nos últimos 100 anos, pelo menos 116 anos, ele sempre esteve presente nas ações espíritas através de inúmeros médiuns. É um dos raros espíritos que não ficou centrado em um único médium. Vocês podem olhar, a literatura espírita referta de médiuns que o recebem, e a maioria deles qualificados espiritualmente significativamente. A começar por Ivone Pereira. Leiam a tragédia de Santa Maria e vão verificar como Ivone Pereira é influenciada por ele. E até recentemente a AME Brasil foi criada graças à sua inspiração. E a AME Brasil tem essa influência. Depois eu encontrei ele na Legião da Boa Vontade. Ele aparece lá. E nos livros espíritas, um deles, de Manuel Miranda, ele foi trabalhar no terreiro de Umbanda, de Candomblé. Ele foi trabalhar lá no processo desobsessivo. O rapaz trabalha. É um ativista, de modo geral. Inúmeras vezes ele esteve orientando este movimento de unificação. E eu queria então trazer para vocês a lembrança de um texto que está nesse livro, Aos Espíritas, porque ele nos interessa na atualidade, nesse trabalho de unificação. Eu sei que ele é muito mais conhecido como o personagem que cuida dos pobres nos arraiais espíritas, que atende as mediúnicas fazendo socorro espiritual. Mas isso é apenas uma parte, a parte talvez mais conhecida da sua história. A parte que nos parece mais relevante é mais dramática. É fazer com que o Evangelho seja realmente transplantado para a terra brasileira e que os espíritos participem disso com alto grau de compreensão de que nós somos uma coletividade, nós somos uma comunidade. E vejam o que ele diz e como é que hoje nós olhamos essa situação. Filhos e filhas da alma, eles normalmente falam assim, mantendo a sua identidade de idoso, né? Naquela época, 69 anos era idoso, né? Eu já estou chegando lá e estou com uma cara de menino aí, no jeito não consigo envelhecer mentalmente. Mas ele fala assim, que Jesus nos abençoe. A união dos espíritas é a ação que não pode ser postergada. E a unificação é o laço de segurança dessa união. Quando ele fala em união dos espíritas, ele está falando das pessoas. Quando ele fala em unificação, ele está falando das instituições. São dois movimentos que se integram. A união vitaliza os ideais dos trabalhadores, mas a unificação conduz ao equilíbrio pelas fileiras do serviço. Reparem que há duas dimensões nesse tipo de trabalho. A união demonstra a excelência da qualidade da doutrina espírita nos corações, mas a unificação preserva essa qualidade
para que passe a posteridade conforme recebemos do ímpeto codificador. A ideia é que as instituições são o repositório desse material que é a doutrina espírita trazida por Allan Kardec. Em união teremos resistência para enfrentar o mal que existe em nós. Aí a tese do autoconhecimento que a gente tem difundido na Bahia. Juntemo-nos para nos conhecermos, para crescermos, para amadurecermos, para além dos julgamentos, porque os julgamentos não são significativos, para sabermos onde estamos e para onde vamos evolutivamente. Em unificação estaremos consolidando as atividades que o futuro coroará de bênçãos. Em união marcharemos ajudando-nos reciprocamente. Nós na federação, e aqui já deve ter chegado essa notícia de alguma forma, temos perguntado: a nossa união, quão próximo está do ato dos apóstolos, da comunidade dos cristãos originais, descrita no ato dos apóstolos? E eu estou fazendo essa pergunta com uma reflexão bastante crítica para nós. Crítica aqui não é no sentido de julgamento, de análise. Nós espíritas temos cuidado dos nossos espíritas desempregados? Já pararam para pensar nisso? Nós aqui temos pensado em ser um só pensamento e um só coração. Lá eles dividiam os bens, entregavam os bens para a comunidade e tinham tudo em comum. Nós que dizemos que queremos reviver o Evangelho, já estamos unificados nisso, pelo menos em perceber a inquietação de alguém, a dificuldade de alguém, não mais aquele que é simplesmente beneficiário de um farnelo, mas a gente diz assim: vamos reduzir o nosso consumo para evitar o desemprego, pelo menos no próximo mais próximo. Isso é comunidade. Então, nos ajudaremos reciprocamente, mas não é só fisicamente. Nos ajudaremos espiritualmente, nos ajudaremos oniricamente, por aí vai. Mas em unificação estaremos ampliando os horizontes da divulgação doutrinária, porque unidos temos uma força muito maior institucional e podemos chegar adiante. Não sei, eu não narrei para todos, não sei se vocês sabem, mas o governo do estado da Bahia nos pediu que desenvolvêssemos, os religiosos, um programa de espiritualidade para as escolas do segundo grau. Mas se nós não formos organizados institucionalmente, como é que podemos representar isso? Qual é o nosso pensamento? É por isso que nós criamos para os espíritas um curso de pedagogia, de concepção espírita para a pedagogia, que funciona na federação, gratuito, para que as pessoas reflitam na área da educação o quanto podem atuar. É por isso que a gente criou o discurso da comunidade, voltando a essa expressão, estamos lançando como tema do Encontro Estadual de Espiritismo. A comunidade, é possível realizar a comunidade espírita dos Filhos de Deus, baseado naquele livro de Joana de Ângeles? Podemos nos pensar na realidade material como espíritos de modo geral? Com união demonstraremos a nós mesmos que é possível amar sem exigir nada. Esse é um trabalho típico do discípulo de Jesus, o amor incondicional. Mas com unificação colocaremos as ideias pessoais em plano secundário, objetivando a coletividade. Vocês já perceberam que nós não temos nenhum programa de televisão na Bahia, por falta de unificação? Eu recebi uma proposta para fazer um programa de televisão cuja veiculação custa R$4.000. É irrisório R$4.000, para ser transmitido para o Brasil inteiro e para o exterior, e fazer o custo da programação. Eu nunca consegui agregar pessoas para fazer isso. Será que a gente não pode pensar para além das instituições isoladamente, deixar de ser egocentrados, superarmos esse estágio e fazermos coisas de impacto? Lembre-se que a sociedade é materialista e o Estado laico não é laico, é materialista. E que a gente tem um paradigma que é o inverso disso, ou melhor, algo que vai além dele, transcende completamente e modifica todos os padrões de entendimento de modo geral da realidade.
Bezerra de Menezes vai dizer, lá para as tantas: com união construiremos o bom, o belo e o nobre. Com unificação teremos de volta o pensamento codificador, desejando a unidade da doutrina e do movimento espírita. Que não é tão simples, não é tão fácil, porque às vezes fazemos como a história do gato do convento, esquecemos de Deus e ficamos olhando o detalhe. O que é que nos separa? Eu já disse que os espíritas precisamos entender, lembrando Bezerra de Menezes, que o nosso adversário comum é o materialismo. Não se o passe é dado da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não se a reunião é fechada, semi-fechada ou tem porta giratória, que alguns me pediram dessa explicação. Já que estão discutindo se a reunião é fechada ou aberta, bota uma porta giratória, ela nem fica nem fechada nem aberta. Mas tudo isso é cosmético, porque o principal é o que nos une, o consenso, que Bezerra de Menezes tanto pugnou desde aquela época. Unindo-nos com os propósitos mentores da humanidade que esperam a influência que o Espiritismo provocará no mundo, à medida que seja conhecido e adotado nas áreas da ciência, das artes, do pensamento filosófico e das religiões. Repare que ele fala nas 4 grandes áreas culturais do saber: ciência, filosofia, religião e arte. Foi por isso que a gente criou uma sociedade chamada Sociedade Óleo, para trabalhar ciência, filosofia, arte e religião, agregada ao movimento espírita, à Federação Espírita, agregada à Fundação, para que a gente traga o modelo espírita para as áreas institucionais, profissionais. É um lento trabalho que vai se desenvolvendo, porque só há unidade se houver pensamento e sentimentos integrados. Claro que haverá singularidades, claro que existirão diversidades, mas elas não são suficientes para separar os que acreditam no ideal. Por isso que a pergunta-chave é: o que nos une e não o que nos separa? Nós descobriremos que nos une uma história cósmica que vem desde a gênese planetária, que nós já estamos humanos e que temos tanta coisa em comum. As diferenças são pouco significativas. O que nos une é o vir a ser, o devir, porque nos une uma destinação única: ser espíritos puros, co-criadores universais. Esta eu acho que é a grande mensagem de Bezerra de Menezes. União para a unificação é o desafio do momento. Ele escreveu isso em 2004. Ele escreveu isso algo parecido em 1967. E eu acho que ele escreveu isso em 1942. Eu tenho a impressão que ele é persistente, porque mudam as gerações e ele continua. Eu assisto os discursos atuais e digo: parece que ele é aquele aluno, aquele professor de medicina que tem que sempre ensinar a mesma coisa, porque a turma passa e aí vem uma nova geração. Então, recordando o seu exemplo de sintetizador do pensamento espírita, de unificador da comunidade espírita, é que estamos aqui de um lado para agradecer o seu pioneirismo, porque os entrechoques culturais da época eram intensos. Ele teve que escrever durante 5 anos o maior jornal de circulação nacional, O País, com pseudônimo chamado Marx, para agregar a cultura espírita. E nós precisamos repetir essa característica. As biografias servem para serem emuladoras, entusiasmadoras de projetos os mais variados. É por isso que nós estamos nessa tarefa de, ao tentar seguir o seu exemplo, construir a comunidade espírita baiana. Eu digo que os espíritas devem se lembrar do Evangelho. Aquela época de Jesus, logo depois, eles não chegavam nem a 1% da população em abalar o Império Romano, com as suas crenças, com o seu modo de proceder, com a sua insubmissão à normalidade de então. Eles eram revolucionários. Nós já somos 2,6 na Bahia, portanto quase 3 vezes mais que os cristãos. Vocês veem algum impacto? Estão nos perseguindo? A gente não está fazendo diferença ainda. É preciso que a gente seja impactante.
que a nossa vida gere constrangimento ao mundo que está aí, que a gente seja capaz de vivenciar uma experiência de comunidade integrada na união amorosa e de unificação institucional, que os outros digam: ali tem coisa, tem algo de estranho, tem algo de diferente. Pode até serem combatentes nossos, não há problema, mas o importante é que a gente tenha a clareza de que temos um imenso tesouro, que é uma utopia, que é um sonho, que Bezerra encarnou naquela época e continua nos seus escritos, que é o ideal espírito centrado no espírito e não na matéria. O que vemos hoje, em todas as latitudes e longitudes, é a pregação do materialismo, das lutas materiais, das conquistas materiais, da vivência centrada no corpo. Quando vemos o nosso país passar por essa fase, já tem uma grande crise. Eu digo: não, essa não é a grande crise. Essa é a crise dos mesmos brigando pela matéria, pelo poder da matéria, pelo poder na matéria, pelo amor ao poder na matéria, pela posse material. A grande crise se instaurará, e cada vez mais ela se aproxima, quando descobrirmos que não vale a pena nada disso. E aí perguntaremos: e agora? Aí será a hora da grande crise. O que fazer quando descobrimos que tudo isso não passa de um filme, uma grande ilusória temporalidade? Quando descobrimos que somos essência, e como essência não estamos submetidos ao impermanente, mas a nossa manifestação precisa representar o divino que há em nós nesse tipo de aplicação. Eu creio que esta é a grande mensagem de harmonização de Bezerra, desde que tornou-se espírita em 86 e no mundo espiritual até então. Rezam as traduções que ele foi chamado por Maria para mudar de comunidade espiritual, que o nível dele, de Bittencourt Sampaio, era mais para a terra, ele podia ir para outras instâncias espirituais, aquilo que Kardec chamou de mundos ditosos. Eu não sei que físico tem que ele recusou o convite de Maria de Nazaré. Disse: não, deixa eu ficar naquela terrinha mesmo, cuidando daquela turma, daquele povo, daquele sofrimento de um modo geral. Enquanto houver lágrimas, eu prefiro ficar na terra. É uma espécie de renúncia a algo mais elevado para fazer uma árdua tarefa, que é de contribuir para a ascensão espiritual de todos nós. Eu acho que essa é a grande tarefa de qualquer instituição que pense Bezerra de Menezes como patrono. E é por isso que eu acho que a COPEM tem mais responsabilidades na unificação do movimento espírita do que outros centros espíritas, porque tem um patrono que pensou, sentiu, viveu e continua divulgando a união dos espíritas e a unificação das instituições. E vocês podem demonstrar isso participando dos eventos federativos, os movimentos de integração do Estado da Bahia, que se conectam com os nacionais e os internacionais. E eu espero vê-los no encontro estadual de Espiritismo, no Centro de Convenções do Fiesta Convention Center, trabalhando cada prática do Centro Espírita e perguntando: somos capazes de criar uma comunidade espírita baiana que desafie o status quo, que seja tão diferente que digam: realmente eles não pensam como nós, os outros dirão isso de nós. O Evangelho que Bezerra representa, segundo Paulo, era insanidade para os gregos e era a tribulação para os judeus. Não se enquadrava em nenhuma das duas culturas. O Evangelho, para ser vivido, a grande utopia é a revelação de que podemos ser divinos no mundo e precisamos reformulá-lo em outras bases. É esta a mensagem desafiadora para a comunidade espírita. Que Bezerra nos inspire, nos alimente e nos faça cada vez mais competentes nesse tipo de realização. Eu lamento lhes dizer que gostaria de ficar para ouvir o coral e a prece, mas eu vou ter que voltar para outra palestra agora. Então, a Casa de Oração, meu obrigado pelo convite e que continuemos juntos
em tantos eventos e atividades de construção. E que seu Pereira viva suficientes anos para ser presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, e aí ele vai ver o que é navegar. O que navegar é preciso. Se não for peixe, paciência.